Olá, tarefa 7, divisão de números inteiros relativos. Primeiro exercício, efetue as divisões. Lembre-se das regrinhas de sinais, são as mesmas que nós aplicamos lá na multiplicação, tá bom? Sinais iguais, né? Positivos, sinais diferentes, negativos, sempre quando nós tivermos dois valores aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício, mais que divide mais será mais. 250 dividido por 10 vai dar 25. Menos que divide mais dá menos. 69 dividido por 3 vai dar 23 negativos. Mais que divide menos dá menos. 175 dividido por 5 dá 35. Menos que divide menos dá mais. 100 dividido por 4, 25. Menos que divide mais dá menos. Vou cortar aqui o zero para facilitar. Vai ficar 120 dividido por 3. Vai dar 40 negativos. Mais que divide mais dá mais. 990 dividido por 9 vai dar 110. Mais que divide menos dá menos. 7.000 dividido por 5 vai dar 1.400. Menos que divide mais dá menos. Vou cortar um zero. Fica 40 dividido por 2, que vai dar 20. Tá bom? Primeiro exercício tranquilo, ó, moleza. Exercício 2. Complete a tabela. Nós temos aqui o dividendo, nós temos o divisor e nós temos o quociente. Então, veja bem, o que ele quer aqui é o seguinte, o dividendo e o divisor, ou seja, é como se eu tivesse uma operação assim, eu vou montar um aqui em cima, como se fosse um rascunho só para que vocês identifiquem, ó. Vou pegar aqui, ó. O que ele quer que você faça? Ele faça menos 90, que é o dividendo, dividido por quanto? Por mais 3. Então, menos com mais vai dar menos. Então, aqui eu vou ter 3 vezes... Ó, 3 vezes 3 dá 9, né? Não vai sobrar nada. Aí aqui, que vai ficar confuso, tá, gente? Eu vou baixar o zero para o zero. Então, eu tenho a divisão. Na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. Menos 90 dividido por mais 3. Então, como resposta, você vai ter o menos 30. Então, eu tenho o dividendo, eu tenho o divisor e eu tenho o quociente, tá bom? Então, o quociente nesse caso aqui vai dar menos 30. Repara uma coisa, o que está me faltando agora nessa segunda linha é o divisor. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, mais 350 dividido por alguma coisa é igual a menos 5. Então, uma coisa é fato, essa alguma coisa é negativa. Mas que número que seria esse? Se você fizer 350 dividido por 5, você vai descobrir o número que vai aqui dentro, tá bom? E o número que vai aqui dentro, na verdade, vai ser o 70. Então, 350 dividido por 70 vai dar o 5, menos 5, tá bom? Então, aqui, menos 70. Agora, o que eu não tenho é o dividendo. Ou seja, que número que eu ponho aqui, que na hora que eu dividir por 10 positivo, eu obtenho de resposta menos 25. Então, ó, esse número ele precisa ser negativo. Como que eu faço para achar o valor absoluto ali de dentro? Basta fazer a operação inversa. 10 vezes 25 vai dar 250. Então, o valor do dividendo é menos 250. Bom, continuando. Para achar o divisor aqui, vou fazer direto agora. Menos que divide quanto que dá mais? Tem que ser sinais iguais, né? Menos que divide menos para dar mais. Agora,
1000 dividido por quanto que dá 20? Para descobrir isso, basta você fazer 1000 dividido por 20, que vai dar 50 negativos nesse caso. Agora, quanto que é? Menos que divide mais, vai dar menos. 240 dividido por 6, dá 40. Mais que divide menos, dá menos. 800 dividido por 8, vai dar 100. Bom, é como se tivesse as continhas todas separadas, tá joia? Bom, exercício 3. Um número y é o oposto do quociente. Ou seja, para que eu resolva e que eu determine o y, primeiro eu tenho que calcular a divisão. Quando eu achar a divisão, eu vou fazer o oposto desse resultado, que vai ser o valor do y. Que divisão que ele quer que você faça? Ele quer que você faça mais 540 dividido por menos 12. Quando eu fizer essa conta, mais que divide menos dá menos, 540 por 12 vai dar 45. Só que veja bem, o número y é o oposto. Então, o y vale mais 45, que é o oposto. Tá joia? Exercício 4. Renato tem um freezer cuja temperatura cai 4 graus a cada 30 minutos. Então, 30 minutos caiu 4 graus. Se passar mais 30 minutos, vai cair mais 4 graus e assim sucessivamente, até atingir menos 32 graus Celsius. Então, no exercício A, ele fala assim, se a temperatura inicial do freezer for 0 graus, quanto tempo levará para atingir menos 16? Bom, dá para fazer por conta e dá para fazer por desenho. O desenho eu acho que fica mais claro. Então, eu tenho aqui a temperatura de 0 graus Celsius. Então, quando passar 30 minutos, ele cai para menos 4 graus. Passou mais 30 minutos, ele vai para 8 graus Celsius. Passou para 30 minutos, ele vai para menos 12 graus Celsius. E passou mais 30 minutos, ele vai para menos 16 graus Celsius. Ou seja, aqui eu vou ter 30, com mais 30 eu tenho 60 minutos, com mais 30 eu tenho 1h30, com mais 30 minutos eu vou ter 2 horas, ou seja, eu vou ter 120 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas. Então, se a temperatura inicial do freezer for de 0, quanto tempo levará para atingir o menos 16? Ele vai levar 2 horas para atingir menos 16. Tudo bem? Exercício B. Se a temperatura inicial do freezer for de 0 graus, após 4 horas, qual será a temperatura do freezer? Eita, mas 4 horas. Então, ele começa lá no 0 graus. Então, meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas. 2 horas e meia, 3 horas. 3 horas e meia, 4 horas. Então, aqui, 4 horas. Qual será a temperatura? Aqui, se ele cai de 4 em 4, aqui vai ser menos 4 graus Celsius. Aqui vai ser menos 8 graus Celsius. Aqui vai ser menos 12. Aqui vai ser menos 16 graus Celsius. Menos 20. Menos 24 graus Celsius. Aqui vai ser menos 28 e aqui vai ser menos 32 graus Celsius. Então, qual será a temperatura do freezer? O freezer vai estar com a temperatura de menos 32 graus Celsius. Tá joia? Exercício C. Se a temperatura inicial for de menos 12, quanto tempo levará para atingir a temperatura mínima? Bom,
A temperatura mínima é os 32 graus. Ó. O exercício diz aqui, ó, até atingir 32 graus, que é a temperatura mínima. Se ele já está no menos 12, então olha só. Ele está aqui no menos 12. Quanto tempo ele vai demorar para atingir os menos 32, né? Então, menos 12. Aqui seria menos 16, que é de 4 em 4, né? Menos 16, menos 20, menos 24, menos 28, menos 32 graus Celsius. Quanto tempo? 30, 60, 90, 120, 150. Então, vai demorar 150 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos. Então, é o tempo que vai demorar até atingir a temperatura mínima, tudo bem? Por desenho assim, eu acredito que fique mais fácil a explicação, tá joia? Bom, exercício 5 e o último, né, dessa atividade. É bem tranquilo, bem facinho, ó. Esse daqui não vou fazer desenho, vou fazer a conta direto também, uma outra maneira de resolver, ó. O saldo bancário da Laura está negativo R$25. Sabendo que o banco cobra juros de R$2 por dia, que usa o cheque especial. Responda. O cheque especial, nesse caso, pessoal, é aquele crédito que o banco dá para as pessoas que não têm dinheiro, vai lá e retira. Ele entra no limite, né? Eu não tenho dinheiro nenhum, porém o banco me dá vamos dizer assim, um limite que eu posso estar utilizando, tá? É como se fosse um empréstimo. Por isso que ele cobra esses juros aqui, ó. Só que ele cobra nesse caso, tá, gente, é um valor fictício, ele cobra R$2 por dia do uso do cheque especial. Então, se o total de juros de Laura deverá pagar chegar a R$30, quantos dias ele ficou devendo? Muito simples. É só você pegar os R$30 que ela ficou devendo, se ela ficou devendo é negativo, né? E dividir por quanto que ela tem que pagar por dia, né? Se é juro, vai ficar negativo. Então, menos com menos dá mais, ou seja, mais o quê? Mais 15. Mais 15 o quê? 15 dias. Então, durante 15 dias ela usou o cheque especial, porque ela paga R$2 por dia e ela precisou pagar R$30, então quer dizer que ela usou durante 15 dias isso. A outra pergunta, se ela ficar com saldo negativo durante 25 dias, meu Deus do céu, qual será o montante total que deverá ao banco? Presta atenção. O montante total, o saldo bancário dela é de menos 25, então ela já sai devendo menos 25. Porém, ela usa R$2 de juro durante 25 dias, né? Isso aqui significa que ela vai dever R$50. Esses R$50 é só de juros. Mas a pergunta é sobre o montante. O que seria o montante? O montante seria os juros que ela está devendo, acrescentado do quê? Acrescentado do valor que ela já devia no banco. Né? Ela já estava devendo 25. Então, nesse caso, ela vai passar a dever R$75, que seria os R$50 que é dos juros e os R$25 que ela já estava devendo do banco. Tudo bem? Então tá, joia, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.